ainda quando aluno de graduação lá de jornalismo da Universidade Federal. Em 2003 eu concluí meu curso com um TCC, tem alunos da Federal aqui, sabem o que é isso, um TCC sobre o vivencial, né, chamado Vivencial Versões por uma Cena Transgressora. E é um grupo pelo qual eu sou apaixonado, né? Guilherme sabe muito bem disso. Ali, que eu tive a oportunidade de atuar, trabalhar, né? Dirigir ali naquele ano de 2003, nervoso, morrendo de medo. Meu Deus, eu vou dirigir uma atriz vivencial. Num projeto desse teatro que se chamava Aprendiz em Cena, né? Que juntava encenadores que estavam chegando com atores já experimentados. Então eu tenho vários laços de afeto com o vivencial que está completando 50 anos, correto? Neste 2024, evento belíssimo que houve lá na Casa Estação da Luz em maio. E aí, tendo o ensejo, né, aproveitando o ensejo da homenagem a Ivonete Mello, eu disse, não, acho que a gente tem que fazer uma belíssima de uma roda com as vivecas, né, já que Ivonete, essa atriz que nós perdemos muito recentemente, né, tem a sua trajetória profundamente marcada pela passagem do vivencial, não é? Eu não preparei aqui uma biografia da Ivonete, mas nós sabemos que ela foi uma bailarina, né, que se encantou pelo vivencial, e ela costumava dizer em todas as entrevistas que ela deu que o vivencial virou ela pelo avesso, né? Ela vinha dessa escola do balé clássico, né? Do cabelo arrumado, do corpo, né? Impostado, e ela diz, eu cheguei no vivencial e o vivencial me virou pelo avesso, e participou ativamente da história do grupo, né? Ao longo aí dos anos de existência do vivencial, e também da história do movimento teatral pernambucano desde então, né? Trabalhou com João Falcão, trabalhou com Pimentel, né? Fez espetáculos como o Arlequim, muito pelo contrário, né? Tem uma jornada aí, Anjos de Fogo e Gelo, A Revolta dos Brinquedos, dirigida por José Francisco Filho. Então é uma atriz que atravessa aí pelo menos 4 décadas da nossa história teatral, desde os anos 70, né? Então eu achei que era justo a gente ouvir as vozes femininas do vivencial, né? Eu tenho dito, e tem alunos da universidade aqui, como eu já disse, eu tenho dito que as narrativas do vivencial, que hoje são muitas, se multiplicaram, né? Tá aí o painel do filme Tatuagem, que é um dos, digamos assim, dos filhos, né? Do vivencial, né? Um filme que reconta, ficcionaliza, inspirado na história do vivencial, mas o vivencial saiu por aí proliferando em pesquisas acadêmicas, espetáculos, artistas, foi de fato escola, né, para o teatro pernambucano, mas eu costumo dizer que as vozes dessa narrativa são, na maioria das vezes, muito masculinas, né? É claro que as mulheres do vivencial foram ouvidas, mas ainda está para ser feita uma história estritamente feminina, ainda está para ser contada uma história, uma visão, uma perspectiva estritamente feminina da história do vivencial, e eu achei que essa seria uma ótima oportunidade de dar um primeiro passo, talvez, nessa direção, por isso estamos registrando esse encontro para futuramente desdobrá-lo em outros materiais de pesquisa, não é? Então, já que eu quis fazer uma mesa só de mulheres, e eu não queria nenhum homem aqui, eu vou ser mais rápido para sair logo de cena e deixar só as mulheres protagonizarem esse encontro. Eu vou trazer para vocês, vou apresentar para vocês a nossa mediadora da noite, que é Hilda Torres, atriz, diretora de teatro, psicóloga, analista bioenergética com foco em análise clínica, terapeuta haitiana, consteladora familiar sistêmica, ativista feminista, anti toda e qualquer forma de opressão. Mãe de Lara, que eu conheci bebê, foi minha vizinha. Nascida em Recife em 78, filha de Norma Torres e José Bonifácio, a quinta filha de 6 filhos, mãe de Lara. Então, Hilda, venha para cá, assumir aqui não sai, não fica aqui um pouquinho. Antes de você sair,
eu quero agradecer a Rodrigo por toda a dedicação, que é uma grande colaboração para a história do teatro pernambucano e, consequentemente, do Brasil, que você vem fazendo. Essa pesquisa que você faz e toda a dedicação da sua vida para o teatro, para resgatar a memória e para fazer ter iniciativas como essa, quando ele convidou e disse uma conversa, uma mesa só com mulheres, e não é um lugar de fala. Quero te convidar para fazer a mediação. Toda essa importância da militância. Então eu quero te agradecer e pedir palmas para essa militância, para essa luta, esse exercício diário do Rodrigo, que vem cada vez mais deixando o vivo o teatro para todas as eras e gerações. É Boé. Meu eterno vizinho. Bom, boa noite, sejam todas bem-vindas aqui nesse momento tão especial e que cada vez mais a gente vai ocupando um lugar de vez, de voz, de fala para nós mulheres e aqui através da arte, do palco, do teatro, nessa noite tão especial, em que a gente vai contar a história, vai estudar a história, né? Histórias de mulheres que participaram, né, do grupo Vivencial Versiones, que inicia em 1974 e eu nasci em 78. E eu estou aqui com elas. Os encontros potentes das gerações, das épocas, das eras. Década de 70, que lutava pelo direito já, né, do aborto, do divórcio, que a economia do Brasil ia e vinha num disparo grande, e que guerra já era contada em todos os lugares, né? Tem uma época que a gente não vai registrar a história de guerra. E essas mulheres estavam lá, nascendo, renascendo, existindo e resistindo. Mulher, como disse Simone de Beauvoir, não se nasce, se torna. E acredito que todas nós estamos em transição, porque disseram que a gente tinha que ser desde pequena. Eu sinto que talvez eu nunca saiba a minha mulher de verdade que é, porque eu já fui tão deformada pelas opressões, mas o que ela pode ser na minha livre existência, no meu querer e meu desejo, e assim desejo para todas nós. Então, e essas mulheres que eu vou chamar aqui, que não são mulheres tão somente daquela época, mas são mulheres do agora também. Então, vou aqui convidar essas mulheres que estavam no palco na década que eu nascia, esse encontro. Eu convido Suzana Costa, nascida em Recife, em 1957, é atriz, artista plástica, produtora e técnica em artes cênicas. E é mãe de coração. Seja bem-vinda, irmão. Como você quiser, você é linda. Auriceia Fraga, convido aqui. Nascida em Maranhão, Pernambuco, em 1946, inicia seu mergulho no teatro quando fez o curso de formação do ator CFA, da Escola de Belas Artes, pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, meu cheiro. Convido agora também ela que hoje é instrutora de yoga, educadora alimentar, segue comunista, é bisavó e taoísta, Regina Kaiowá. Rejane Kaiowá. Está apresentada? Mas eu queria agora pedir para que todos os integrantes do grupo Vivencial Versiones que estão presentes aqui ficassem de pé, porque também temos integrantes para receber também os aplausos e reconhecimento. Aqui temos o Coelho, Paula Navarro, Maurício Campos, Cátia Sete e Cássio Sete. Palmas de reconhecimento. Bom, sejam bem-vindas. Agradeço desde já por todas as portas que vocês abriram, sobretudo para nós mulheres, na vida, na caminhada e no Teatro de Pernambuco. Eu sempre entendo que muitas mulheres, inclusive aquelas que não eram identificadas como feministas, que muitas vezes, em várias histórias, foram tidas
nas diversas mulheres como submissas. Eu nunca chamo a mulher de submissa. Ninguém sabe o que é ser mulher aqui nesse mundo. Então, elas abriram as portas para a gente. Carregaram as portas pesadas para outras passarem. Entender que a luta de hoje ainda é a luta, né, de ontem, como a gente estava conversando, que muita coisa já conquistamos, ampliamos, alcançamos, mas que continua, né, e que estamos juntas aqui, agora, nesse momento. Bom, eu vou passar para vocês, né, a ideia é cada uma falar da sua caminhada no vivencial, da sua experiência, vivência. E na sequência a gente abre para que vocês também possam perguntar a essas mulheres maravilhosas e também dar depoimentos, sensações, sentimentos desse encontro. Sim, a vida é feita de encontros. E aqui a gente já registra a memória. Então eu vou aí. Bom, vou passar aqui para... Eu ia dizer, mas ela já me deu ponto. Vou passar aqui para Suzana Costa. Boa noite, gente. É muito interessante. A gente, de um tempo para cá, a gente veio falando sobre o vivencial. Eu digo, meu Deus do céu, aquela doidice. E o povo hoje estuda, né? Esse negócio. Mas o interessante agora é a mulher no vivencial, porque era essencialmente gay, assim, homossexual, né? Tinha 1 ou 2 homens e poucas mulheres, mas que essa coisa não é perguntada como era. A gente vivia, a gente morava junto, né? Teve épocas de morar com mais 9, 10, 11, né? E ser a única mulher, e ter perna longa, e ter Guilherme Coelho, e não sei o que, né? Petrone, mas que tinha uma coisa muito interessante no vivencial. Primeiro foi, a gente começava no vivencial de menor. Eu comecei com 16, Rejane também foi de menor. Era a ditadura, mas a gente burlava tudo e estava atuando, mas não tinha essa inveja, essa briga das bichas com as mulheres. Assim, eu me sentia muito mais, assim, não idealizada, assim, elas queriam ser eu, entendeu? Não tinha, assim, não tinha. Eu não sentia muita inveja, assim, porque uma escondia a roupa da outra, uma bicha mais grave, mas com as mulheres, eu não tinha isso. Era uma coisa, concorda bem, um maior respeito, né? Pelas mulheres no vivencial. Então, era estranho a gente ser vivencial fora do vivencial, entendeu? Até na classe mesmo. Então, é assim, estou falando por mim, eu acho. Mas é isso. E aí depois a gente vai responder as perguntas de vocês, né? Eu sou Suzana, tenho 67 anos. Bom, eu cheguei ao vivencial a convite de Guilherme, que foi ver uma estreia minha, se eu estiver enganada, você também fala. Foi ver a minha estreia em 76, na lição de Inglês. Eu não conhecia, mas já ouvia falar no grupo, que era um grupo bem desafiador, que a comédia, ou a forma deles trabalharem sempre era assim, rompendo com essas, sabe, com o que estava colocado na sociedade. E eu achava aquilo fascinante. Eu fui de uma família muito repressora, assim, meu pai era dono de engenho e a gente tinha uma vida assim, quase militar, né? Então, cheguei lá com todas as dificuldades do mundo no vivencial, apesar de ter estreado a lição, mas o personagem que eu fazia não exigia tanto de mim. E pronto. Aí quando eu cheguei no vivencial,
Aí, mas eu não senti assim, eu me senti muito acolhida por todo mundo, né? E eu passeando lá aquele povo, e Guilherme para mim era um guru. Eu era fascinada por Guilherme, pelas coisas que ele, para mim era, sabe, o cara sabia de tudo, o cara tinha uma sensibilidade. Eu tinha uma dificuldade imensa, às vezes, quando a gente ia ensaiar alguma coisa, eu tímida, morrendo de vergonha, e eu não conseguia dizer para o elenco, sai todo mundo, que você vai fazer essa na tela. E as pessoas não brigavam comigo por isso. Ninguém ficava me chamando de estrela, porque eu estava até começando, mas eles viam mesmo a minha dificuldade, era imensa. Aí as meninas ficavam nuas, Suzana falava, achava lindo aquilo. E o Neto ficava nua, que coisa linda. Por isso passava nua, eu não ia trocar de roupa num banheirinho de tábua desse tamanho, e eu me esconderijo danada. Aí um dia eu soube que tinha um leão, chamado leão de chácara, o cara que tomava conta do local, né? E que estava me espionando. Eu estava de roupa. E a pessoa que eu estava assim, tão tranquila ali, né? Guilherme, quando soube, deu uma bronca no cara. Eu não podia forçar nada. E eu ficava, eles andavam para lá, aí eu achava lindo. Eu queria muito ser como Suzana. Eu achava ela a pessoa mais corajosa, mais desafiadora. Eu admirava ela demais. Demais. E foi assim, fiz outros espetáculos, 4 com vocês, né? Eu fiz República Independente da, eu fiz Notícias Tropicais, fiz Viúva Porém Honesta, e o que foi mais? E Sobrados e Mucambos, né? Sobrados e Mucambos era uma loucura, era uma coisa de doido, mas eu não via nada de doido, eu via a paixão por aquilo que eu estava fazendo. Eu realmente comprava briga com os outros se falassem mal do vivencial. Eu saía nas casas com a sacola, pedindo resto de maquiagem, peruca, o que danado fosse para ajudar a gente a botar o personagem, porque a gente tudo era sem dinheiro. Mas eu não via obstáculo nenhum. Quando eu fiz Repúblicas Independentes já, tinha uma cena que era eu estudando muito engraçada, ela fazia dona subversão e eu fazia a corrupção. Aí, era muito engraçado. A minha roupa quase todo dia foi assim, eu pedi nas portas, sabe? E eu era louca, era um vivencial. Uma vez eu era vi. Chique a corrupção, né? Era chique. Aí, só assim, dos meninos, realmente, a bicha não dava, vamos lá, pegar o jeitão. Agora só que cada uma vez começou a dar em cima de Zé. Aí, Zé meu companheiro. Aí eu peguei fiatada, né? Pô, você se resolve, o que vocês querem ver? Porque ele estava em cima dele, aí Guilherme disse, você é doideira, perna longa, ligue não, aí ajeitou pra lá, ajeitou pra cá, perna longa. Era só tirando o outro, levando a carregar. Mas eu agradeço muito, devo muito a Guilherme, muito. Porque eu acho assim, eu não sou uma pessoa, uma atriz que faz tudo, não sou mesmo, eu sou uma atriz limitada ainda, que eu tenho muito pudor, eu tenho muitas limitações, mas dentro das minhas limitações ele me ajudou muito, para mim ele é tudo, foi demais para mim. O vivencial me apaixonei total, amo demais esse povo todo. Tá bom. Fiquei pensando assim, você falou, tenho minhas limitações. Na hora meu coração falou, você tem sua forma de viver. Em busca da liberdade a gente não tem um padrão, nem lá, nem cá, em canto nenhum. Então, pela sua forma de viver livre. Você, minha querida, agora. Boa noite. Como nós estamos vivendo um momento político muito difícil, eu gostaria de falar sobre a mulher no vivencial, porque, como ela diz, né, Suzana, éramos quase meninas de 16 anos, no auge da ditadura militar.
Eu venho de uma família evangélica de direita que chamava de golpe de revolução. E de repente eu estou no vivencial. E lá foi a minha base do politicamente correto. Foi lá que eu aprendi que não existia preconceito, que podia existir pares de homens, de mulheres, que tudo era possível e principalmente que era possível enfrentar uma ditadura como Guilherme era um jovenzinho, mas era de um poder enorme. Então ele ensinava para a gente que a gente podia enfrentar a ditadura e ser feliz, e se amar, e ser livre. Não precisava você ser, porque quando você era de um partido político ou alguma coisa, você tinha que ser aquela coisa assustada. E lá não, a gente dizia o que queria, fazia o que queria e éramos felizes. E conseguíamos isso. E agora, em relação à mulher naquela época, eu acho que em 50 anos, né, fazem 50 anos do vivencial, que a situação da mulher não mudou. Nós éramos livres, nós amávamos, cantávamos na ladeira de Olinda, Pastoril, onde Pernalonga era a Diana e Petrônia a borboleta. E a gente descia a ladeira da Misericórdia enlouquecidos, tirando onda 3 horas da manhã. E não tinha nenhum problema. Passava a noite, Betânia, que era João Andrade, se lembra? Cantando no cantinho da Sé, e a gente nas escadas, até o dia amanhecer, depois ia para casa, 4 horas da manhã. Eu tinha 16 anos e fazia tudo isso. Hoje em dia você não pode, eu não sei se melhorou ou se piorou a situação da mulher. Hoje em dia você, à tarde, em Olinda, você sai morrendo de medo. Pois é. Né? Hoje em dia eu acabo de ver que em 2022, 75 mil mulheres foram estupradas, onde 68% eram crianças e em suas casas. E acaba de um congresso horroroso botar uma lei de aborto, lá vai que as meninas vão ser todas penalizadas. Então, eu acho que a luta da mulher falta uma coisa, que a gente tem que entender a mulher, que eu entendi lá naquela época do vivencial. O vivencial, para mim, é uma coisa que fez a minha base. A educação dos homens que batem, que violentam, que estrupam, é feita por mulheres. São as mulheres que educam os homens. Então, as mulheres vão ter que começar a pensar seriamente em educá-los melhor. Porque não dá para você nem educar seus filhos, porque hoje em dia a mulher tem que trabalhar, estudar, ter a bunda nas costas e os peitos no pescoço, ficar numa academia treinando não sei quantas horas, e as crianças na frente da televisão vendo violência. Não levam no teatro, a criança não participa de nada, a criança vive numa tela. Então, eu acho que o vivencial, para mim, até hoje, semana quando ele apareceu de novo na minha vida, porque ele é assim, né? Ele só me aparece. Eu já pensando nele e me lembrando o quanto eu aprendi a ser tolerante lá no vivencial, sabe? Foi uma aula, foi uma vida, foi uma escola. E Guilherme, para mim, foi um grande mestre. Obrigado. Bom,
tido esse momento aqui com as eternas vivecas, vamos abrir aqui para a gente conversar, trocar ideias nesse encontro tão potente. Porque cada vez mais a gente vai identificando, né, essa caminhada histórica da mulher aqui, através do teatro, né, do palco. Tantas coisas que já foram, tivemos avanços, outros que estamos na luta, na lida, mas iremos continuar. A gente é uma geração que vai passar, vai deixar enquanto memória a nossa história e outras virão. Então, aqui aberto, com o microfone e com fio, uma proposta da gente ficar bem conectados, assim. Bom, aí a gente propõe que for falar, se aproxime. Como eu caminhei hoje, eu estou apta a passar aqui para vocês o microfone. Então, o fio é grande, de toda forma. Bom, mas aí a gente vai passar um pouco aqui para vocês conversarem com essas mulheres incríveis, artistas que abriram portas e que aqui estão. Quem quiser, está aberto aqui o microfone. Então a gente pede de toda forma para ser um evento bem dinâmico, que a gente, né, faça falas, mas de uma maneira que mantenha ritmo. Ritmo de festa. Gente, é um prazer estar aqui. O professor Rodrigo falou do filme Tatuagem. Eu queria aproveitar para perguntar a vocês que viveram isso, né? Qual é a verossimilhança do filme, porque ele cria, né, o chão de estrelas, né? Mas, primeiramente isso, o que vocês acharam dessa representação do vivencial, e segundo, como é para vocês a representação das mulheres do vivencial no Tatuagem, né? Que é um filme que conta muito a história dos dois homens, né? Mas o que vocês acham da representação das mulheres no filme também, que é um filme que eu gostei muito de ter visto. Prazer estar aqui com vocês. Quem quer responder? Obrigada. Tatuagem, a primeira da tatuagem foi o quê? Sobre a verossimilhança, se tem... Sim. Eu disse no início que foi feito muitos trabalhos, né, em cima do vivencial, vídeos, teses, não sei o quê. E eu acho o Tatuagem a coisa mais parecida com o cheiro do vivencial. Entendeu? Mesmo que tudo ali, nada dali é verdade absoluta, nem mentira. Tudo mais ou menos aconteceu, não daquele jeito exatamente, mas é o que mais se parece com o vivencial. Agora, as mulheres no vivencial tinham muito mais força do que teve no filme Tatuagem. Entendeu? Assim, fica uma coisa para figurar, né? Mas eu me sinto agraciada com Tatuagem, entendeu? Isso eu falei agora que você perguntou, assim, realmente é todo mundo pequenininho, né? Suzana, pele de não sei o quê. Eu menti isso, bom, mas é isso, na minha opinião. Bom, eu fiz o lado, talvez um pouquinho parecido comigo na época. Eu fiz o Ano das Tias, né? Era muito rabugenta, cega, mas ela sempre dava um toque de, né? Passando aquele sentimento que ela tinha, cheio de preconceito, de não aceitar o tipo de vida do sobrinho dela, mas eu achei que realmente, também como sou, eu acho que foi muito verdadeiro, pelo menos a intenção de passar, a ideia central do vivencial, sabe? Eu acho que foi claro que, com uma super produção, atores maravilhosos e tudo mais, mas eu acho que ele pegou a essência do vivencial. E as mulheres aí, eu não sei muito bem, aí isso responde mais do que eu, né? Sobre isso, porque eu só fiz uma tia do jeito. Não, as mulheres do vivencial, Sim. como foram retratadas. Não, isso eu achei que foi legal. Entendeu? Eu achei que foi, tem muito a ver. Certo? Eu acho que tinha assim, muito a ver. Entendeu? Agora, eu acho assim, em alguns casos, assim, meio
carregou nas tintas em algumas coisas, que eu acho que, né? Mas eu acho que é do cinema mesmo isso. Entendeu? Mas não, como você disse, não disse nada que não aconteceu, que não fosse verdade. Né? Mas aí é uma ficção, né? É uma ficção. Mas foi muito legal. Para mim era um filme, né? Não era um documentário. Mas que eu consegui identificar todo mundo, com certeza. Principalmente meu amiguinho. Ele foi muito bem retratado no filme, eu achei. E eu acho que, tipo, o cara estava fazendo um filme comercial, que ele tinha que vender, que todo mundo tinha que ver. Mas eu acho que realmente eu me senti no vivencial vendo aquele filme. Agora tem uma coisa, eu acho que algum cineasta, algum diretor, né, assim, de teatro, pessoas assim, de produtor, deviam fazer um documentário sobre as mulheres no vivencial. Entendeu? Toda a história do teatro, porque eu acho que ia dar coisas muito interessantes, porque só tem nós aqui, né? Mas tem outras Tem mais. interessantíssimas, assim, Iranise, tem um monte de gente, aquele dali, muitas mulheres maravilhosas, tem, né? Muitas, né? Estamos todas aqui ainda batalhando. Então, eu acho que seria bem interessante o próximo ser um documentário sobre as mulheres no vivencial. Ia dar o que falar. Olha aí, gente, ficou a dica, tá? Bom, antes de eu passar novamente aqui, para falar aqui com a plateia, eu queria perguntar a vocês sobre esse momento da repressão, da ditadura militar, onde muitas vezes os espetáculos eram parados, né? Então, e saía ali, como o Guilherme estava falando, e saía, e vocês iam dentro do camburão, enfim, né? Como era isso para vocês? Né? A gente sabe muito grande que a violência é grande contra nós mulheres, o tempo inteiro, em várias áreas, diversos caminhos. Mas como era naquela época e, sobretudo, a ditadura militar? Né? Se vocês vivenciaram isso ou não? E entraram no camburão, enfim. Você entrou no camburão? Não. Que pena! É porque tem história que tem, às vezes o camburão ficava na frente. Tem um camburão para tomar Pra conta. tomar conta, tá ligado? Mas ninguém foi, pelo menos nós não fomos no camburão. Mas tinha, mas aquilo não intimidava a gente. Eu, sinceramente, na época era muito anuladinha, mais do que sou hoje, mas eu achava aquilo divertido. Eu achava mal barato tudo. Eu disse, era perigoso, não era, eu não estava nem aí. Guilherme dizia que era para fazer, a gente fazia. A gente só nós divulgamos, tinha cenas inteiras que eles censuraram, tiraram o texto todo dia. A gente, Guilherme, como é que faz? Guilherme, faz mímica. Mas é que deixava de fazer. Eu achava no máximo, sabe? Entendeu? Eu achava que eles tinham uma matrelice, tinha uma, sabe, uma malandragem para se livrar da censura, que eu achava demais. Olha, uma época daquela. Eu fiz eletricidade em 78, né? Estava no auge da repressão. Eu lembro que quando eu morei uma época no Rio, quando eu voltei para cá, em 72, uma vez só consegui mais a repressão. Eu estava com um namorado na época que a gente brincando na Rua Nova para atravessar a rua, brincando, fazer aquela cena do cinema. Roda, para a pessoa no braço e dar um beijo. Nós fomos ameaçados de ser presos, que era atentada por outro. Você vê como era a repressão naquela época. E a gente, no entanto, fez coisas incríveis, né? A gente nos vivencial fez coisa incrível. Isso, eu não tinha medo de nada. Eu só tinha medo de, assim, fazer alguma coisa no meu caminho, assim, quando eu ia para lá. Aí Guilherme dizia, toda vez que eu chegava, ele dizia assim, escapaste? Aí Guilherme. Escapou. Escapaste.
Mas eu nem falei de Guilherme, mas Guilherme é o vivencial. Né? De tudo. Meu pai dizia, não, esse Guilherme está acima do bem e do mal. Sempre defendendo as coisas. Mas tudo foi feito, idealizado e segurado por Guilherme, né? Pro bem e pro mal. Mas. Outra pergunta. Mas vamos lá, vamos lá. Não, falou. Quem mais aqui quer fazer uma fala? Um depoimento? Eu acho que não sei se tem outro. Guilherme disse Se dá para chegar, chegou. Eu quero o número do Guilherme. Bom, tá aberto aqui, quem quer fazer uma... Eu queria pedir para vocês, talvez, falarem na relação com o Ivonete, da presença de Ivonete. Maravilha, maravilha. Eu lembro quando o Ivonete chegou, que foi para fazer um trabalho de corpo com a gente. Ela era bailarina clássica. E aí, qual era o espetáculo, Guilherme? Bonecas falando para o mundo. Não. O Pássaro Encantado. Aí o Ivonete foi para fazer um trabalho de corpo. Aí ela fez o trabalho e ela fazia na ponta o sonho do pássaro encantado, assim. Então, aquela com tutu, ela maravilhosa, um corpo lindo, Ivonete tem um corpo lindo. Que Guilherme dizia que a cara tinha derrubado 3 corpos. Lembra disso? Que era um corpo maravilhoso. E Ivonete virou atriz aí, né? E nunca mais deixou e seguiu, fez trabalho com todo mundo, inclusive do vivencial do começo ao fim, que eu saí antes, não sei o que, fazer outras coisas, mas Ivonete ficou com o vivencial e ao mesmo tempo trabalhou com todos os diretores dessa cidade. Ela fazia infantil, fazia adulto, dava aula de balé, não sei o que. E fora o sindicato, né, que ela entrou em 2000 e só saiu em 2024 morta no saguão do Santo Isabel. Né? Ela, a partir daquele momento que ela entrou no vivencial, ela se dedicou ao teatro para sempre, né? Ela foi, assim, além de uma amiga bem presente, ela acho que foi a pessoa que levou o ofício mais a fundo, sabe? De todos nós. Sei lá, eu acho. Ivonete era muito legal. Quando eu cheguei logo a conhecer Ivonete, as pessoas me assustaram um pouco, dizendo que ela era muito brava. Que ela era briguenta, que eu tivesse cuidado. Comigo não foi assim. Ela foi maravilhosa, muito fofa ela. Muito legal. Eu percebia que eu era assim, toda cheia de neném, mas ela tinha paciência comigo. E a gente sempre foi bem. A gente fez peças ótimas juntas e nunca, né? Eu também era mais uma que eu invejava e admirava a ousadia. Tanto dela como de Suzana, né? Eu achava elas maravilhosas, muito legal. Né? E a gente saiu de lá, terminou o vivencial, mas a gente continuou sempre assim, uma pessoa que eu queria muito bem e ela minha. Tem um relacionamento muito legal, graças a Deus. Eu vou falar aqui a maior lembrança que eu tenho de Ivonete. Foram os peitos mais lindos que eu já vi. Minha gente, você não tem noção, não era não. Menina era um escândalo. Era mulher
Na minha, eu era uma adolescente que ficava assim, ó, de queixo caído para ela o tempo todo. Então eu acho assim que Ivonete acrescentou muito, muito ao grupo. Ela foi realmente uma grande e maravilhosa mulher. Ivonete Melo, presente. Temos aqui, e mais? Licença, gente. Posso comentar? Meu nome é Cássio Sete. Eu sofria tanto quando era jovem. Eu tinha um tio militar, muito repressor. Minha avó foi muito repressora. E eu tive a felicidade de entrar no vivencial. Foi Guilherme que me pegou pela mão num determinado momento. E eu só estou aqui para falar o seguinte: Guilherme é uma pessoa incrível, todo mundo sabe. Mas é que a gente está falando sobre mulher, né, isso hoje, sempre deixa eu me concentrar na questão de desmaio. É que tem uma mulher no vivencial que ela é uma pedra brilhante. Eu acho que todas as bichas, e eu também, se inspiravam nela. Ela sempre doce, sempre fraterna. Deixa eu aqui. E depois que eu saí do vivencial, me tornei cantor. E eu preciso contar que Suzana era diretora do teatro do Parque. E eu fui agredido por Rogéria, minha colega travesti. Porque eu entrei na cena, ela teve razão, porque eu entrei na cena, assim, pedi a travesti. Eu perguntei a travesti que trabalhava com ela: eu posso entrar? A travesti falou: Aí, quando eu entrei inocentemente para vender chocolate, que eu estava fazendo uma baleira, ela me pegou pelo pescoço. O teatro cheio, o teatro de fato. E Suzana era diretora do teatro, para vocês verem quem é Suzana Costa. Aí os seguranças dela me levaram como se fosse um bandido marginal. E eu tinha uma amiga, Triana, iluminadora, que trabalhava lá. Ela disse: mas Cássio, tu acreditasse no travesti? O travesti disse isso porque sabia que ela ia te matar. É inveja do travesti, é inveja. Eu só sei que quando os seguranças me pegaram para me retirar mesmo do teatro, chegou essa mulher. Ninguém pega nele. Ninguém toca em Cássio. Cássio, fica aqui, sente aqui, entendeu? Você fez isso por mim. Vocês acham que é qualquer um que faz isso? Por uma pessoa que está ali sendo destroçada por uma boa parte de pessoas, ela é essa pessoa. Suzana Costa, já que estamos falando de mulher, que me entendem as outras, mas ela é a minha estrela. Suzana Costa. Também. Aqui aberto, para quem. Eu acho bem importante, para quem for possível descer e falar aqui, porque a gente está filmando e registrando memória. Boa noite, é um prazer ver vocês. Acho que essa memória das mulheres no vivencial precisa muito ser contada, né? A gente tem, de fato, uma visão muito mais masculina, ou mais que se fala de homens gays, bissexuais, ainda assim uma visão masculina, né? A gente está falando aqui de gênero também. E Suzana falou de algo que me interessou, eu queria ouvir de vocês, que ser mulher no vivencial
era ótimo, mas fora dali não. Né? Inclusive na cena, queria que vocês falassem sobre esses desafios, né, diante de tanta transgressão, voltar para uma sociedade conservadora, no meio de uma repressão que já existiria sem a ditadura militar, mas com ela amplificada, e também saber da relação com as mulheres trans que o Vivencial também acolheu. Eu acho importante a gente lembrar dessa memória também das mulheres trans, que o Vivencial foi tão pioneiro nesse sentido, e acolher. A Guilherme até falou que fez um acordo com a polícia, né, para que as mulheres trans ganhassem uma carteirinha de artistas, para que quando estivessem trabalhando nas ruas não fossem acordadas e presas, e enfim. Queria que vocês falassem também um pouco sobre essa vivência de vocês nessa questão fora do Vivencial também, já que lá é um campo seguro, mas ser mulher artista e do Vivencial, como era isso fora do lado. Maravilha! Você fala, né? Em 74, ser mulher era difícil, né? A gente sabe. Era o auge lá da ditadura. Agora, o Vivencial, ele teve e pelo menos para mim, que ele me libertou como mulher, sabe? Era como se fosse assim, ser mulher, ser gay, ser homem, ser bicha, ser o que fosse, é a mesma coisa, tudo é igual. Então eu me sentia muito livre. E quando eu saía de lá, realmente a repressão era cruel. Os homens eram cruéis, e tinha muito aquela coisa que nessa época ainda era pior, era que as pessoas não saíam do armário. Então, pessoas que não saem, não se mostram sexualmente, elas ficam mais repressoras ainda. E como eu estava naquele grupo, vivia aquelas histórias de sair cantando pela rua, de fazer coral gay, coral de não sei o que lá, eu me sentia livre, eu me sentia muito à vontade. Agora, que era uma época de grande sofrimento, fora do Vivencial. Então acho que é por isso que vem esse apego tão grande que a gente tem até hoje pelo Vivencial, porque ele foi um abrigo, uma casa, um aconchego, parecia um abraço de mãe, sabe? Aquele abraço assim. Era assim que era o Vivencial para mim. Ser mulher foi muito fácil no Vivencial. Fora dele era difícil, mas como eu tinha ele, né, para me ensinar que eu podia, então eu enfrentei. Quando eu falei que era difícil ser Vivencial fora, é para a própria classe mesmo que eu estava falando. Não era nem o povo, assim, claro que era repressão, tudo, mas a gente tinha essa fuga, né? O Vivencial tinha. E lá as mulheres tinha muito mais gente, assim, tinha gente muito pobre, tinha gente sem dente, tinha gente preta, tinha gente, assim, a bicha, tudo, a mulher era de menos, entendeu? Não era na cara. Era menos reprimida do que todos aqueles, sabe? Que o pai não queria que fosse frango, e que fugia, e que ia buscar não sei aonde, e que chegava apanhado. Então, mulher foi tranquilo ser mulher no Vivencial. Agora, eu acho que a classe que hoje, assim, todo mundo fez Vivencial, não fez, não sei o quê, mas não era bem visto, não. E eu sempre gosto de lembrar que Marcos Siqueira, que era um diretor que expulso com ele, todo mundo fazia, não sei o quê, mas eu estava todo no teatro assim, que era um teatro de Olinda, teatro Hermílio Borba Filho. Aí eu dava as fotos da gente com as cruzes assim, esse grupo FEB. Foi, na Olinda de Olinda, né? Então assim, não era essa pouquinha, entendeu? Nem todo mundo
de jeito nenhum, na classe. Agora, tinha uma expectativa, né? Não sei o que, mas uma vez até assim, num espetáculo eu estava fazendo outro e teve uma coisa, aí disseram, você está pensando que está no universial? Assim, tudo tinha no universial, era peso. Para os outros, para a gente era levíssimo, porque era uma irmandade de verdade, né? Assim, e que acho que foi importante para todo mundo que participou, né? Não foi uma especialmente bom para a Célia ou para a Suzana, não, mas foi uma coisa marcante, decisiva, assim, na vida de todo mundo que por ali entrou naquela casa, que tinha uma coisa, vinde a mim todos, que Guilherme dizia, né? E eu vos aliviarei. Era assim, né? Que é? É Hilda, você não. É porque quando vocês falam Não me tomem como uma pessoa amostrada, mas eu fui uma biblioteca, então eu tenho direito de. Mas eu queria fazer um registro, eu acho que é maior importância. Minha irmã, Kátia Sete, ela também trabalhou no policial. Quer vir aqui? Um minuto. Vai lá. Eu também quero dizer que Regiane tem um irmão, Maurício. Por favor, Maurício. Que também existe. Maurício, cadê você? Por favor. É irmão de Regiane. Tinha na família, né? Era muito família, né? Tinha o outro também, Roberto. Roberto, é. Roberto. Não era família. E uma coisa. Ainda tinha o terceiro, foi o Roberto. Roberto Campos, Roberto, Regiane e Maurício. E tem uma fraternidade. Tem dois. Guilherme e Fábio. Guilherme e Fábio, né? Esse cunho familiar, essa irmandade que Suzana se referenciou, é muito interessante, porque esse trio, Regiane, Maurício e Roberto, barbarizaram. Né? A estreia de Suzana foi com uma peça chamada Genesíaco, onde eles faziam uma passagem bíblica. Luz, é claro. Então era um grande auê, um grande happening. E a irmandade era muito pertinente nessa história vivencial, porque não só essa irmandade carnal, mas também uma irmandade de filiação. Todos se sentiam muito filiados. Então, essa representação hoje aqui da Kátia com o Cássio, que o Cássio depois trouxe a Kátia. Né? E o trio, Maurício, o Regiane, e eu com meu irmão. Né? O Fábio, como era bailarino clássico, e ele coreografava tudo do vivencial, além de atuar. E foi esposo de Suzana. O pai do seu sobrinho, né? E o pai do Fabiano. Então, isso deu uma base, assim, deu uma sustentação muito forte, né? Que nos alicerçou para fazer esses voos todos que posteriormente aconteceram, né? E que até hoje é um suporte muito forte, né? Nas nossas relações, nas transgressões e nos trabalhos que nós fazemos. Então, eu acho que esse é um momento hoje muito interessante para resgatar essa irmandade que Suzana se referiu. Guilherme, eu queria lembrar uma coisa engraçada, porque eu conheci Louis Margem e Luciene, eram meus vizinhos jovens, e depois eu convidei eles para você conhecê-los. E eu quero registrar que eles eram como irmãos, os dois, né? Irmãos de coração. E aproveitando que você falou de Fábio, essa história, que além de Suzana, ela tratava nós todos, assim,
os agregados, vamos dizer assim, com tanto carinho, tanto respeito, e Fábio, porque assim, eu era católico, assíduo e tal, e entrei de paraquedas no vivencial, eu era todo frágil, todo covarde. Aí quando eu chegava, aí eu, o termo chamava desbundou, né? Cássio desbundou, ficou louco. Aí eu saía daqui de Recife, descalço, um batom, saí da igreja. Era aquela coisa bem careta, né, da igreja. Aí eu dava um batom, descalço, chegava lá. Aí Fábio dizia, vem cá, eu quero registrar esse carinho que vocês tinham, eles entenderam com quem chegaram, com os novatos. Aí eu fazia, veja só, vocês estão se sentindo bem assim, descalço, de batom? E eu dizia, tô, mas eu não aprendi. Eu ia até pra lá. Aí eles faziam essa proteção, tá entendendo? Essa coisa fraterna. Suzana me lembrou uma vez, eu peguei 2 palhas de coco, porque eles gravavam alguma coisa, para fazer uma performance, ela fazia. Se você tivesse se sentindo bem, você está bem. Fábio e Suzana eram assim, eles tinham cuidado assim conosco. Era isso que eu queria registrar, essa coisa fraterna. Desculpa se eu estou falando. Muito obrigada. Eu queria registrar uma experiência. Sim. Boa noite. Eu, como artista de teatro aqui de Pernambuco, eu sou Maria Oliveira, né? E nós fomos convidados da Cooperativa Teatral do Califórnia, que a gente fazia teatro para a infância, né? Na época. E a gente se reuniu como cooperativa para trabalhar, a gente mesmo trabalhar para a gente, e a gente produzir, a gente fazer os textos da gente, valorizar o teatro pernambucano. E aí Pedro Henrique, que era um dos líderes lá do nosso grupo, Pedro Henrique e Marilena, disseram, Guilherme convidou a gente para fazer uma peça, o espetáculo da gente era Brincadeiras, um teatro para criança lá, no Vivencial. E a gente ficou tudo curioso. Eita, Vivencial, vamos. Aí a gente ensaiou, tem até foto também da gente lá sentado naquele batente. E a gente ensaiou lá, nós fizemos umas 4 apresentações para as crianças de lá da Redondeza, né? Salgadinho, por ali. E a gente ficou muito contente, porque desmistificou aquela ideia que a gente ia ter o Vivencial, todo mundo fica nu, não sei o que e tal, né? A gente ficava. Aí a gente, não, mas assim, o pessoal, amigo da gente, tudo com cuidado com a gente, normal também, não era um cuidado exagerado, era coisa da gente, tudo amigo, né? Perna longa ficou logo amigo da gente e tal. E aí depois teve outra experiência, o compacto Poesia e Cena, eu e Júlia Lemos, nós fizemos uma peça que a gente fez o roteiro e tudo, aí fomos convidadas. Qual compacto, Poesia e Cena, a gente de maiô, tudo assim, tudo muito. As meninas mais quietas, né? Mas tinha um maiô, tinha um colã, tal, arrastão, meio arrastão. Mas muito pobres, porque a gente não tinha produção, era a gente que se autoproduzia. Aí Jô Ribeiro, que era de lá, Jô Ribeiro, que era maquiador, saudoso Jô, que todo mundo amava, né? Maquiador e tudo esse. Vou arranjar umas coisas para vocês ficarem mais ricas. Aí trazia uma bolsa, a gente fez uns 4 espetáculos lá. Aí trouxe uma sacola com aquelas coisas, aquelas plumas, com coisa de maquiagem, uma opção de coisa para deixar a gente mais rica, porque a gente era bem pobrezinha. Aí, um dia que ele ficou na parada do ônibus, lá na frente, quase na frente do Vivencial, roubaram a bolsa dele. Aí a gente fez outro espetáculo sem aquela riqueza toda, né? Só de maior. E quando os meninos viram que a gente que tinha 2 moças do teatro, né, que despontavam como atrizes, né, naquela época, assim, descobertas, né? Aí fizeram um ensaio fotográfico comigo uma vez, e eu gostaria muito de encontrar essas fotos, porque a gente era tão desligado, que ela falou assim, era tão louquinha, porque a gente era desligado.
ligada, não lembrava que tinha, depois que tudo passa, né? Aí não botaram para posar no meio das meninas, né? Dos travestis e tudo, e eu no meio, toda de preto, coladão, arranjava as roupas para mim. E eu fiz umas fotos com o pessoal, né? Com perna longa, com aquela loura, como é o nome daquela loura? Foi Gilberto Marcelino, foi? Eu acho que foi Gilberto que tirou essas fotos. Eu gostaria de ver esse passado. É isso, obrigada. Obrigada, Maria. Bom, agora eu quero passar para... Menina, eu já estou aqui. Não, aqui. Ó, vamos lá, Rodrigo tem que... Isso. Bom, mas agora eu vou passar para a Carmen Sete. Ela também, né, vai ter na Viveca, falar da sua experiência no vivencial. E palmas aqui para a nossa casa. Era mais que a rua, né? Eu queria ver o meu papel. Bom, a minha passagem no vivencial foi meteórica. Porque, como o Cássio já falou, a família da gente não era fácil. Não era fácil. Um tio major do exército, né, herói de guerra, o outro cara agregado era general. A minha avó na carrasca nazista, né? E quando descobriram que eu estava fazendo striptease no vivencial. Mas o vivencial era uma coisa assim. Você chegava lá e era um mundo que eu morro de saudade. Era tudo diferente do que a gente vivia lá fora, né? Eu ria muito, as bichas faziam a gente morrer de rir. Ele ficava arretado, porque a gente errava o texto. Mas ninguém aguentava mais não. Estava ensaiando uma coisa, aí lá vinha João Andrade com uma palhaçada. Ninguém conseguia ficar sério. Era uma coisa impressionante. E quando eu comia o macarrão com sardinha, mais gostoso da minha vida. E assim, era de uma leveza, de um respeito, que nem a gente ficava. Foi quando Cassimiro Venuto, né? A gente foi criado Cassimiro Venuto no teatro, meu irmão. Não vinha em casa, né? Não vinha em casa. Mas assim, eu lembro de um momento que eu estava provando a roupa do show e não dava certo, porque eu estava de calcinha e a gente ficava afogado com o vestiador. Guilherme entrou assim e fez, mas o corpo dela é ótimo, né? Mas era uma coisa tão sem maldade, tão que, não sei, eu queria voltar de novo, mas com 74 anos não dá, né? Mas eu queria viver tudo aquilo de novo. Foi maravilhoso, foi tudo bom. E o mais importante é que a gente é amigo até hoje, né? Juntou a gente eternamente, né? Até quando não sei. Aí eu estava dizendo para Guilherme, eu disse, Guilherme, bora repetir o boneca falando para o mundo, já pensou no palco. Isso é maravilhoso. Ele vai embora, bora. Nesse boneca falando para o mundo, eu era a única mulher. Eu era a única porque eu era sática, né? Era direcionada ao sexo feminino, né? Era ótimo, tá? Com aquelas bichas todas vestidas de verdes. Era todo fazendo uma. Era maravilhoso. Vamos retomar, né? Bom, mas aqui vai aquecer agora, amigo. Desligou. Vamos dizer a história pela frente. Bom, quem mais aqui quer fazer uma fala, depoimento, sensação, sentimento nesse momento para a gente estar colaborando? Olha ali, Paulinha. Alguém que quer fazer uma. Olha, Guilherme Brigida aqui, viu? Tá? Pronto, tá vendo? Viu? Não, só para registrar uma coisa. Não, que eu acho que é importante, porque eu também acho que o tempo, né, a passagem do tempo, ela vai redimensionando, né, determinadas experiências, e como também no âmbito das questões de gênero, de sexualidade,
as coisas vão ganhando novos contornos, novas nomeações, novas formas de ver aquilo, né? E eu acho que a experiência vivencial e essa revisitação permanente ao vivencial, né, de volta, né, espetáculos em homenagem a acadêmicos, espetáculos em homenagem ao vivencial, Celebi sempre retornando ao vivencial, Hilton Lacerda retornando ao vivencial. Então o vivencial é como se fosse uma eterna fonte, porque ele vai sendo ressignificado, né, a partir dessas transições na compreensão do gênero, na compreensão da sexualidade. E eu queria dizer que tem uma ausência nessa mesa que é das travestis, das mulheres trans, né? E eu acho que também tem uma história vivencial a ser contada pelas travestis e mulheres trans, não é? É claro que a experiência de hoje, a maneira que a gente olha hoje para a experiência travesti, para a experiência trans, ela é distinta de como se olhava nos anos 70, nos anos 80, né? A compreensão disso lá atrás era diferente, né? Às vezes acontecem algumas tensões entre essa mirada, esse olhar do antes e o olhar do agora, né? Mas eu acho que é tempo da gente também fazer esse justiçamento, digamos assim, né? De ouvir essas vozes. E eu quis muito que Raquel Simpson e que Charlene estivessem aqui, mas infelizmente por uma questão de agenda mesmo, né, elas não puderam estar, né, mas eu acho que fica aí uma deixa para no futuro, né, a gente desdobrar essa mesa e ter essas presenças, né, porque eu acho também que talvez naquela época essas fronteiras entre o que é um transformismo teatral, né, um transformismo cênico, e uma identidade travesti, uma travestilidade, essas fronteiras talvez não fossem tão marcadas como são hoje, não é? Mas hoje elas são claramente distintas, né? Uma experiência de transformismo cênico, ou drag queen, ou, né, como se nomeia hoje, é uma coisa, a experiência da travestilidade é outra, né? Então acho que é importante a gente ouvir também como essas mulheres trans e travestis vivem esse processo de transição dentro do vivencial, né? Como o vivencial faz parte desse processo de transição, né? Acho que era basicamente isso, e talvez, para lançar aqui talvez uma pergunta ou uma provocação, para talvez se pudesse falar da fase diversões, da fase para casa. Eu sei que isso já está meio misturado nos depoimentos de vocês, né? Mas porque a partir de 78, né, se me corrija se eu estiver errado, 78, 79, surge a casa, né, o Diversões, né, e aí talvez falar um pouco dessa experiência do que era ter essa casa. Eu sei que ela teve várias versões, ela começa de um jeito, depois de madeira, depois vai para a alvenaria e tal. Seria legal escrever um pouco sobre isso. Bom, maravilha, Rodrigo, obrigada pela colocação, a importância da participação, da presença, né, das artistas, vivencial das mulheres trans aqui, e todo esse processo entre passado e presente. Hoje nós estamos aqui, né, e como a gente lidar com tudo isso agora. Bom, passar para vocês aqui para falarem dessa experiência. Quero falar. Bom, antes de falar do Diversões, eu queria falar uma historinha bem rápida. Quando o Jalmar fazia aqueles curtas, lembra, Guilherme? Nós estávamos fazendo em Olinda. Olinda é uma cidade que tem aquela fama, Olinda todo mundo é doidão, mas não é. Olinda, o povo que mora em Olinda mesmo, aquela população olindense, eles são católicos, naquele tempo era mais ainda, né, que chegava a ser doente, e muito reacionário, muito carita, muito tudo. Aí, quando eu cheguei em casa um dia, depois da filmagem, o povo estava querendo me engolir, porque eu estava fazendo um filme com um profeta nu na Igreja do Carmo, que era Guilherme, vestido com uma roupa que era um filó, aqueles filó de mosquiteiro, sem nada. E o Papa endemoniado na frente da igreja de São Pedro, que era Joaquim, né? Que era o Papa endemoniado, porque Guilherme botou
uma pessoa, um homem, né? Vestido de sacerdote, né? Que tinha toda a roupa, tudo. E ele fazia o sinal da cruz assim. Realmente, Olinda era uma coisa antes do vivencial. E hoje em dia, essa Olinda artística, não sei o que lá, foi pós. O vivencial realmente foi um marco na história de Olinda. E sobre o Diversiones, eu acho que a proposta de Rodrigo é muito interessante. Eu acho que as mulheres trans deveriam ter um debate com elas, que eu acho que elas vão falar muito melhor do que a gente sobre o vivencial Diversiones. Aí fica a proposta para elas comparecerem e falarem. O vivencial foi um grupo assim que sempre teve muito público. Onde a gente ia, a gente lotava. Desde 74, quando eu fui ver, já fui que tinha um primo meu de Olinda, aqui está passando, tem uns francos fazendo espetáculo aí, Suzana, quer ir ver? Eu quero, né? Aí quando eu fui ver, eu quero também fazer isso, né? Uma coisa, a liberdade total. Aí, bom, esse grupo que morou junto, que fez vários espetáculos, que viajava, que fazia festival, e fazia rap no meio da rua, coisas, acho que era só para treinar, né? Porque na rua do Arco Coelho, que ninguém passava, e a gente saía doido, fantasiado, fazendo barulho. Sim, mas esse grupo era só teatro. E sempre muito público. E aí o sonho, né? Então ganhamos do Serviço Nacional de Teatro para montar Sobrazinho Campos, e o dinheiro se comprou o terreno do vivencial. Foi Ivonete lá vestida de pobre, então um lenço assim na cabeça, para a mulher fazer um precinho mais barato. Mas era um sonho assim, todo mundo ia morar tudo junto, a gente já morava junto, em outras casas. E 9 horas teatro, 11 horas música, e depois o show de variedade, né? Aí quando começou a chegar os travestis, porque antes não tinha travesti. Né? Aí, meu filho, poxa, 9 horas, não tinha mais ninguém queria assistir a gente, não. Não tinha mais ninguém, era vazio, 11 horas vazio. Agora, na meia-noite, começava a chegar as pessoas, os carros, não sei o quê, tudo para ver aquilo que nunca tinha sido visto aqui no Recife. Entendeu? Aí foi, a gente levou, eu ficava até nesse horário de 1 hora da manhã, eu ficava no bar, vendendo umas bebidas horrorosas, mas tudo certo, eu não fazia esse horário de 1 hora. E foi aí que foi minguando a minha participação, entendeu? Eu não queria fazer eu nunca fiz striptease. Eu não fiz isso. Aí foi quando eu resolvi, achei que estava tudo certo, que estava dando certo, eu que estava deslocada. Aí foi quando eu saí, depois de um bom tempo, mas o Diversiones enterrou o grupo de teatro vivencial, que era tipo Grupo de Teatro Vivencial de Olinda, né? O nome. Mas foi sucesso absoluto e eu acho que tinha que seguir mesmo, entendeu? Mas eu saí de boa mesmo. Mas nem tanto para o grupo, mas... Porque também tem um diferencial, né? O Diversiones era um teatro de revista, né? E ninguém estava acostumado a ver as vedetes vivas, né? Os teatros, porque as vedetes antigamente eram mulheres mesmo, né? E todas as vedetes eram todos gays.
Não, quem primeiro era eu. Então, era muito linda, muito sentido. Inclusive, eu era muito essa música. Para me vestir, vou me enrolar, meia Santa Sintonia, meia visão política. É maravilhoso. Ai, que saudade. Ai, vou falar. Ok, então. Ó, tem uma parte. Ok, então a gente vai caminhando aqui para mais uma pergunta, um depoimento e vai começando a fechar por conta do horário do teatro, porque a vida segue e a gente vai seguir com outras possibilidades. Boa noite. Minha pergunta, já que Regiane falou de Geomar, porque eu e a Susan estamos curando uma exposição sobre Geomar na Fundagem, Casa Forte. Fica o convite a todos e todas irem à exposição. Fica até dia 26 de janeiro. A minha pergunta é mais para a Suzana, porque ela participou do filme Toques de Geomar, nua, com Guilherme e Alcides. E eu queria saber como é a experiência de trabalhar com Geomar, se tem alguma história, e porque uma coisa é ficar nua no teatro, né? E outra é no cinema, né? Um registro que fica lá para todo mundo ver. E, Regiane, você é mãe de Emiliano, né? Sou. Eu fui na sua casa pegar uma obra de Emiliano, lembra? Minha primeira curadoria foi de Emiliano, uma coletiva. Lembra? Da Lavasa. É isso. Prazer em se rever. Ah, da mesma forma. Tu é da Paraíba. Eu tô lá em casa, em Geomar. Sim, os filmes, eu acho que o vivencial foi bem usado, no bom e no mau sentido, por Geomar. Ele era professor universitário e usava esse grupo para tudo, para aula, fazia se preparavam os textos, faziam as coisas. E o Super 8, a gente não saía sem saber o que ia fazer. Entendeu? Não tinha um roteiro, não tinha nada. Aí, esse Toques tem também Renato. É Renato, Alcides e eu, né? Guilherme não estava nesse filme. Estava fazendo o letreiro, não é? Alcides Ferraz, né? Alcides Ferraz, que era fotógrafo. Então não era nada, assim, a gente não tem muito problema de tirar a roupa, não. Mas assim, fica aqui, fica aí, você fica. Anda, corre, dá as mãos. Era uma coisa assim, sem. Novíssimo. O final é melhor do que o preparo, entendeu? Não tinha nada, pegava a gente e fazia isso aqui. E o filme é bonito. Tem outro que eu fiz com o celular, mas é que eu nunca nem vi. Não sei nem o nome do filme, mas assim, não estava muito. Tem jogos frutais com o Ivonete. Jogos frugais, com Ivonete, isso aí. O cheiro do povo. E também teve um que era o próprio vivencial, a gente pelas ruas, não sei o quê, né? Geomar teve o vivencial esteve muito presente na vida de Geomar. Bom, agora a gente vai começando a fechar, né? Pela dentada aqui, né? E aí eu queria que vocês fizessem essa fala aí de fechamento, para a gente encaminhando, cada uma falando desse sentimento também do aqui e agora. Né? A gente falou de uma época, mas vocês também são mulheres do agora, né? Esse sentimento de estarem nessa mesa aqui agora, nessa noite, para a gente ir concluindo esse momento. Pode ser? Ok também aqui? Olha, nós estamos aqui fazendo esse debate, lindinhas, maravilhosas, porque não foi dado um golpe. E se tivesse acontecido esse golpe,
jamais nós estaremos aqui. Entendeu? Então eu acho que a mulher tem um papel importantíssimo politicamente no nosso país. Vamos lutar, vamos brigar, vamos trazer, nós que somos mais velhas, né? Vamos trazer para essa juventude, para você, para as crianças, para as meninas, tudo que a gente aprendeu lá atrás, para não ficar perdido, entendeu? Então, o vivencial para mim, ser mulher, ficou muito mais fácil depois do vivencial. Então, eu só tenho a agradecer. Era um grupo que, como Suzana diz, o Teatro do Bom Sucesso em Olinda, quando era no dia do espetáculo, eu não sei onde cabia tanta gente, porque o povo ficava por cima do outro, sentado no chão, os outros do lado de fora querendo arrombar a porta do teatro para entrar, de tanta gente, era uma verdadeira loucura. E eu me senti assim, o Mônica Tati e Alice, ali dentro daquela coisa linda, sabe? E foi maravilhoso para mim, eu só tenho a agradecer. E Ivonete, como eu disse, é a mulher dos peitos mais lindos do mundo, que eu guardo ótimas lembranças dela. Eu acho que o vivencial para mim, para todo mundo que participou dele, eu acho que deixou marcas muito positivas para todo mundo. Assim, uns chegaram mais soltos, outros menos soltos, mas eu acho que aqui marcou interiormente. Por exemplo, eu acho assim, a gente, quem tem filhos, a gente tentou mostrar para eles tudo que a gente, as dificuldades que a gente teve para se libertar um pouco daqueles conceitos antigos. Mas hoje eu vejo assim, eu não sou uma pessoa pessimista, mas também não quero ser correta, né? Mas eu não sei, as pessoas estão muito medrosas, sabe, de um modo geral. A gente fazia muitas coisas naquela época, claro que tinha uns gurus, que nem Guilherme e outros, que faziam, que davam esse empurrão para a gente tocar e se arriscar muito. Mas hoje as pessoas estão muito medrosas. Para tentar, quando eu olho, meu Deus, a gente fazia isso, fazia aquilo, hoje por que as pessoas estão tão medrosas? Claro que não são todas, tem muita gente aí fazendo coisas, principalmente a arte é que impulsiona muito isso. Eu acho que o vivencial para todas nós que participamos dele deixou essa força para a gente passar adiante. Mas o momento está bem difícil. Bom, eu quero agradecer esse momento. Achei estranhíssimo as mulheres do VCA. As mulheres, né? Porque nunca, né? Exaltado, né? Nunca tem essa evidência toda. Não. Mas assim, eu não sei quem eu seria se eu não tivesse passado pelo VCA. Porque também entrei no teatro quando comecei, então o VCA, assim, tem. E foi decisivo, né? Assim, a partir dali, sou eu. E pronto, e tento seguir assim, com a mesma alegria e liberdade, sabe? Que eu consiga fazer para a minha vida. Vivencial, eu encargo como o maior amor que eu senti pelo outro, pela que eu aprendi respeito, dignidade e coragem. Eu sinto muito que a juventude de hoje não é igual a mim, né? Era peito pra caramba, né? E hoje não, se aceita as coisas muito fácil, muito calado. Então assim, vivencial foi, tem palavras para definir o vivencial. Vivencial foi tudo de bom na vida de todo mundo. Foi uma escola onde a gente aprendeu a ser gente, onde a gente aprendeu a amar,
onde a gente aprendeu a respeitar e onde a gente aprendeu a lutar pelos nossos ideais. Bom, pai Guilherme e mãe Suzana, né? Bom, nesse momento, né, com a presença de vocês, compreendendo que nem todas as mulheres estão aqui, né, convites foram feitos, mas infelizmente não deu para todas as mulheres. Vivenciar um grupo com mulheres cis, mulheres trans também. E vamos dar continuidade, sim, Rodrigo, muito importante aqui a sua fala. Quero muito agradecer a vocês por abrirem as portas para todos nós artistas, sobretudo nós mulheres, né? O tempo está aí passando e estamos juntas. Quando vocês estavam começando a fazer teatro, como eu falei, eu estava nascendo, sua filha estava nascendo, mesmo ano de 78, em 74 iniciou o grupo, enfim. Então é muito importante esse encontro também aqui, né? Para mim e para a própria classe, né? As pessoas presentes aqui, cada um com a sua história, sua experiência de vida, no seu lugar de fala. E esse encontro é muito potente. Então, por mais encontros como esses, e como esse aqui, para a gente estar cada vez mais garantindo a memória, entendendo que a gente não é só aqui. A gente vem de um caminho, a gente vem de um lugar. E para a gente poder ir, a gente tem que estar aqui sabendo que a gente tem história, sabendo que a gente tem memória, para dar essa oportunidade. Então, aqui na plateia tem várias pessoas que são fazedores e fazedoras da arte. Isso é muito importante. Obrigada pela presença de todas, todos e todas. E vamos continuar com a memória, com o registro. Como você falou, ai, quem dera voltar. Quem sabe? Aí a dica também, né? E aí eu vou pedir para que a gente fique aqui de pé para receber as palmas, os reconhecimentos, aplausos, toda a história. Peço aqui esse momento também para o grupo especial que está aqui, para que a gente possa vir aqui também receber essas palmas. Eu aqui, todos que estão presentes aqui, destacando nessa noite especial as mulheres. Bom, a gente vai finalizar aqui com o depoimento do companheiro que pediu aqui para fazer esse depoimento. E na sequência eu pedi uma foto com vocês para a gente registrar memória. Então, boa noite. Eu sou a Paulette do Vivencial, certo? E aí, elas falaram... Deu sobrenome? Paulette Goldar. E aí, um dia eu estava no Vivencial e chegou uma bicha assim, com um vestido muito bonito. Eu falei, bicha, que vestido lindo. Ela falou assim, emagreça que eu empresto. Tentei emagrecer, mas não consegui. Aí uma amiga minha me emprestou um corpete que tinha uns buraquinhos assim do lado, deixando você bem assim durado. E aí eu não consegui emagrecer. Bom, ela me emprestou, a gente foi, nós os bichos lá no camarim começaram a apertar minha barriga. Eu não conseguia respirar, né? Enfim, era bonecas falando barulho, enfim, a música tocou, eu entrei, fui oferecendo. Cheguei lá e comecei a falar, percebi o espetáculo, esse aqui, ai, gente, eu consegui, maravilha. Eu consegui, esse bicho, sua barriga está toda do lado. Os buraquinhos começaram a estourar. Aí eu não acredito, eu levantei o vestido aí, terminei de respirar e uma outra coisa engraçadíssima que aconteceu foi assistir a Refestância, Gilberto Gil e Talento Geraldão. Eu nunca fui de beber nem de fumar maconha. Então, a gente saiu do Geraldão e teria que apresentar um show vivencial de meia-noite. E aí a gente saiu correndo. No caminho, acenderam baseado, eu fumei, não estava habituado a fumar. E aí a música é o quê? Gilberto Gil. E eu muito doida. Aí abre a cortina do lado. E aí tem um pessoal na plateia que me conhece. Fala assim, ei, Paulette. Aí eu muito doido, eu transferi pro Geraldão. Aí aquela, então, minha Paulette. Aí eu falei assim, obrigado, senhor, muito obrigado. Ia pro canto do palco, daqui a pouco a coisa fechou na minha frente, era perto de Denise. Você está agradecendo o quê? Você está agradecendo quem? Ninguém está ali aplaudindo, ninguém está fazendo nada, é muito bom de pegar. Ninguém apresenta esse show. Essa foi uma história muito engraçada, que aconteceu comigo no Vivencial. Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo, e toda a equipe, por essa iniciativa e por mais momentos como esse, tá? Espaço de vez e voz da mulher, onde quer que esteja. Tá bom? Vamos tirar uma foto aqui.
sempre, a equipe do teatro, sempre, 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 a equipe técnica. Vem pra cá, Rodrigo, você aí. Isso. Não, vem. A rocha. Daqui a 50 anos a gente vai dar nessa força, tá? Gente olha pro céu, gente quer ser feliz.